E aí, boa noite para você que está acompanhando a partir de agora. Estamos chegando para o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Arara em Foco. Hoje, quinta-feira maravilhosa. Muito obrigado a você por estar com a gente. Você já nota a diferença, né? Estamos estreando o nosso novo cenário. Arara em Foco aí avançando, melhorando cada vez mais. Agradecer aqui em nome de todos os nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o meu amigo Frank pegar aqui a lista que eu deixei na bolsa ali. Mas daqui a pouquinho está na bolsa aí do computador, Frank, papelzinho com a lista. Mas já quero agradecer ao Posto Ademir, né? Agradecer também a Top Fitness Academia, Supermercado Duarte, também agradecer que a GT Eletro, não podia esquecer também, né, aí, a Arena Telecom, que nos dá o privilégio de ter aí um grande serviço de telecomunicação através da internet, trazendo essa belíssima imagem para você. E hoje, nada mais nada menos, para a gente estrear, teríamos que trazer uma pessoa de peso, não ao estilo do apresentador ou do nosso técnico aqui, né, como falar em peso mesmo de verdade, mas em peso, uma pessoa aí de qualidade, uma pessoa com certeza que está aí sempre envolvido no bem da nossa sociedade, não só ararense, mas também aqui da nossa região, nosso amigo Joab Alves, representante, assessor do Ministério Público da nossa querida Paraíba. É um prazer recebê-lo com você aqui nessa noite de quinta-feira. Inácio, boa noite a Frank. De antemão, quero dizer que o prazer é todo meu. Fico grato pelo convite feito e estamos aqui para um bate-papo bom, que seja saudável e transmita alguma coisa de valor, agregue valor na vida de alguém que esteja nos ouvindo. Joab, inicialmente a gente começa assim, vamos dizer, trazendo uma biografia sempre com os nossos convidados. Eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos e telespectadores que estão em casa neste momento. Quem é Joab Alves, né? O pessoal conhece muito aí você no trabalho junto com o Ministério Público, mas quem é o Joab e até chegar ao ponto de assessor do Ministério Público, né? Joab, eu me defino como um cristão, filho do senhor João Alves, da senhora Josenilda, irmão de Gessane e Gesiane, tio de Jainha e pai de um príncipe lindo chamado Henrique Tomaso. Esse sim é o Joab. Quem sou eu? E agora, falando em termos profissionais, sou formado em Direito e desempenho as minhas atividades profissionais junto ao Ministério Público da Paraíba, assessorando o membro Dr. Henrique Cândido, promotor que tem suas atribuições na cidade de Arara, Solânia e Cacerim. Muito bem, Joab. Há quanto tempo, Joab, você está aí nessa assessoria do Ministério Público? Há 6 anos já. 6 anos. 6 anos já, caminhando para o 7. E é uma experiência muito boa. Trabalhar no Ministério Público, você consegue ajudar de uma forma efetiva na vida das pessoas. As pessoas que muitas das vezes não têm condições para arcar com um tratamento de saúde caro e aí recorre ao Ministério Público, socorre-se, melhor dizendo, do Ministério Público, e ele vai, dentro das suas funções, dentro do que a Constituição e a lei dá a ele, ele vai manejar as ferramentas necessárias para ajudar quem precisa. A gente tem visto justamente hoje, de certa forma, as pessoas com um leque mais aberto a conhecer seus direitos, a saber procurar suas razões e seus direitos, é claro, e isso demanda com certeza um grande trabalho do Ministério Público. Nesse período agora de pandemia ou pós-pandemia, de certa forma, houve um aumento na procura e no trabalho do Ministério Público, porque antes de chegar ao juiz, tem que passar por vocês no Ministério Público. Sim, Nath, eu acho que em todas as áreas da sociedade, essa pandemia acarretou problemas, e aí que desaguaram nos órgãos e nas pessoas que desempenham suas atribuições nos órgãos públicos. E no Ministério Público não foi diferente, porque além do serviço normal, diário nosso, que não é pouco, ainda vieram aquelas fiscalizações, emissão de recomendações, de portaria, que claro que aumentaram ainda mais. E como consequência, como resultado dessa pandemia,
vieram as consequências de uma patologia, principalmente no campo psicológico, né? As pessoas adoeceram e hoje a gente vê o grande número de pessoas atendidas por psicólogos, psiquiatras. Eu conversando essa semana com uma pessoa que faz parte da Secretaria de Saúde, me espantou o tanto de gente que procura agora, após a pandemia, os profissionais psiquiátricos que estão atuando aqui no município. É um número que assusta, principalmente de crianças e adolescentes. E aí, depois disso, decorreram várias coisas, inclusive essa violência que está a assolar não só a nossa Paraíba, mas o Brasil. Justamente aí, essa questão da violência e do que aconteceu pós-pandemia, também a gente viu ultimamente casos de violência que vem acontecendo no âmbito familiar. Eu acho que hoje deve ter sido uma das grandes procuras e uma da grande preocupação também do Ministério Público, porque as famílias com aquele convívio mais próximo, aconteceram brigas de relacionamento, brigas familiares, né? Marido e esposa acabaram às vezes agredindo o outro, houve uma demanda muito grande. E agora veio, João, justamente essa questão das fake news. Como o Ministério Público tem agido justamente para tentar passar para a população mais calma com essas situações, porque houve muitos casos aí de crimes hediondos fora, né, do nosso estado, e houve também essa história das fake news. Aconteceu em tal canto, aconteceu em tal outro mais. Como o Ministério Público tem se comportado nessa situação? São situações complexas, né? Eu digo sempre que o novo traz uma preocupação e uma necessidade de readequação do trabalho. Quanto à questão voltada, essa violência nas escolas, né? Esse pessoal que invade as escolas e aí defenestram vidas, inclusive de crianças. Falo aqui da nossa promotoria, o doutor Henrique chamou os prefeitos e fez uma reunião produtiva e que trará em breves dias aí, se efetivará as ações que foram tratadas ali, os assuntos que se tornará que deixará, melhor dizendo, o ambiente escolar mais seguro para aqueles que vão para lá realmente com vontade de estudar, de aprender, né? Porque há que se diferenciar aqueles que vão para aprender e aqueles que vão para badernar. E essa é uma minoria. E temos que salvaguardar os direitos da maioria da sociedade. Claro, estamos diante de o Ministério Público é guardião do direito de todos, mas na mesma proporção que ele é guardião, ele também irá representar para que haja punição daqueles que tentam ou violam as leis de boa convivência do nosso país. A você que acompanha a gente no nosso podcast Arara em Foco, estamos hoje conversando com o nosso amigo Joab Alves, ele que é assessor da promotoria do Ministério Público aqui da Paraíba. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a GD Eletro, Celular, nossa inspiração. Você que já prepara o presente da sua mãe, está chegando o mês de maio, então o presente da sua mãe está aí chegando. Anote o número do Zap, porque lá o pessoal vai escolher um presente especial para você. 3369-1061 é o Zap da GD Eletromóveis. A Arena Telecom é o seu provedor por excelência. Quer ter internet de qualidade? Assine agora 3369-2222 ou 988-59-3422. Fala também da Agência Paraíso. Frank já programou aquela viagem especial no final do ano, vai ser um presente para a esposa, que é mãe também. Então, ele disse que vai fazer uma viagem, vai curtir umas férias, já está juntando os dólares, ele só junta a verdinha. Então, a Agência Paraíso é onde você já programa a sua viagem, hospedagem na Epitácio Pessoa. Anote o número: 98677-4096, 3142-0998. Posto Ademir, quer abastecer com qualidade? Posto Ademir, na organização do meu amigo Alisson, melhor atendimento da cidade. Construção, a gente fala em Toca Materiais de Construção na Senador Ricarneiro, tudo para a sua construção e reforma. Supermercado Arte, qualidade e variedade acima de tudo. Falar em Supermercado Arte, no nosso próximo podcast, a nossa amiga Letícia, enfermeira, filha do nosso amigo Neto, vai estar aqui justamente abrindo o mês de maio, falando sobre a amamentação. Então, vai vir aqui falar sobre esse tema importante. Muitas mães
tem uma certa dificuldade no seu primeiro filho em ter que amamentar. Então a gente vai trazer ela para fazer esse bate-papo gostoso. E aí, você que quer ficar com esse corpo fitness, né? Como está o nosso amigo Joab aí, né? De academia. Então, a Academia Top Fitness na rua Joaquim Cândido Nascimento faz isso para você, claro, com um esforço seu. Então, vá lá. Abraço, meu amigo Alisson. Deixa eu mandar aqui o boa noite para a Gessânia Alves, está acompanhando a gente, e o Lucas Cândido também. Muito obrigado pela presença de vocês. Joab, a gente tem visto hoje a questão da violência, né? É um tema muito complexo porque demanda muito trabalho, não só do Ministério Público, mas de toda, né, a nossa sociedade. Como tem agido justamente isso aí, o Ministério Público, com a questão da violência na região, né, tentando coibir justamente casos de violência na nossa região? Inácio, esse é um assunto que perturba todos os habitantes do mundo, né, melhor dizendo. E nós aqui temos uma competência territorial grande, né? Solânia, comarca grande, agregou com a área e agora Casserém também. Mas o que nós temos feito efetivamente para tentar minimizar os efeitos dessa devastadora violência, que tem vários fatores que desencadeiam, que iniciam essa violência, é agir de forma agregada com as forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, sempre mantendo aquele diálogo e tentando, na maioria das vezes, trazer para a população um sentimento de segurança, né? É difícil, claro, trazer esse sentimento de uma forma plena, impossível, porque aí já entraríamos numa análise filosófica de que algo que é feito por seres imperfeitos é impossível que se torne perfeito, né? Mas assim, a gente tenta, utilizando dos meios que estão dispostos para a gente, né, sempre fazer o melhor com o que temos, até termos meios melhores para fazer melhor ainda. Então, é nesse sentido que tem agido o Ministério Público, tentando dar para a população o que elas merecem, mesmo que não de forma plena, mas efetivando os direitos de uma forma gradual. A gente vê também, inclusive, de certa forma, João, uma dificuldade a questão das leis. E aí o Ministério Público tem que estar sempre, né, agindo de acordo com a lei, e às vezes a lei acaba não deixando que o Ministério Público possa agir como ele queria, até às vezes poder agir mais. Fica preso nessa lei. Você acha que justamente as leis que foram criadas no nosso Brasil às vezes impedem que o Ministério Público, o juizado, possam até, né, outros meios possam fazer mais ainda pela sociedade? Sim, nós somos, como agentes públicos, nós somos escravos da legislação. Nós não podemos, muitas das vezes, agimos de uma forma, até o nosso conceito pessoal pode ser diverso daquilo, né? Não concordar com aquilo, mas nós, como funcionários públicos, como agentes públicos, temos que agir de acordo com o que a legislação determina. E isso aí, se a legislação é má, se é mal redigida, se não atende os anseios da sociedade, o culpado são aqueles que nós elegemos para ocupar os cargos do Senado, quando se trata de uma legislação federal, e da Câmara dos Deputados. Muitas das vezes aí aprovam leis que afrouxam os meios de fiscalização. E aí as pessoas, por que o Ministério Público não faz? Por que não age assim? Nós não agimos assim porque a lei não manda que ajamos daquela maneira. E se nós agirmos como pensamos ou queremos, nós seremos enquadrados, os agentes serão enquadrados pelo abuso de autoridade. Então, existem leis, existem regramentos jurídicos que eles engessam muito a ação, principalmente do Ministério Público, que tem também a competência de fiscalizar, de ir até de requisitar diligências. Isso cabe ao Ministério Público, mas algumas vezes essa ação que deveria ser feita é vetada pelo dispositivo legal. E aí, se quisermos leis melhores, devemos eleger melhor os nossos legisladores.
justamente aí um tema bom, e a gente está no meio da conversa, já surge outro, justamente isso aí, como você falou, na questão do engessamento, né, de às vezes o Ministério querer fazer e não poder. E aí, justamente, o cidadão que está em casa, nesse momento que está nos acompanhando, a escolha do voto dele, como faz a diferença, né, para que vocês possam exercer um bom trabalho, além das condições que são dadas, é preciso que a lei que são criadas justamente por esses políticos possam também ajudar o próprio Ministério a querer fazer aquilo que sabe. A gente tem pessoas competentes, maravilhosas mesmo em cada função, mas às vezes, justamente como você disse, a lei não permite. E hoje em dia, na sua opinião aí, você acha que essa questão justamente das leis e o medo, às vezes eu acho que até um medo, geralmente mesmo, eu acho que não é só do Ministério, mas de outras pessoas, pela questão do abuso de autoridade. Você fica preso sem saber, eu posso agir de tal modo, ou nesse momento eu tenho que recuar, justamente por essa lei que foi criada de abuso de autoridade. Em alguns casos, justamente, pode acontecer, mas em muitos casos, as pessoas, e às vezes já foi até provado, que não teve abuso e as pessoas se aproveitam da situação. É uma questão bem singela, difícil de tratar, porque quase sempre vemos a indignação da sociedade, e ela tem razão de se indignar com algumas ações, com algumas atitudes que retiram dela direitos, retiram patrimônio, né, roubos, furtos, e aí traz a intranquilidade para o cidadão. E muitas das vezes, quando se quer ter uma medida mais enérgica, nós, como agentes públicos, nós somos obrigados a seguir literalmente o que está na lei. Às vezes, o cidadão pode até agir de uma forma, claro, que ninguém vai usar, só abrindo aqui um parêntese, que ninguém vai usar o desconhecimento da lei para praticar algo que ela não permita ou proíba. Mas o cidadão, ele pode agir de uma forma sem saber que está agindo de uma forma ilegal. Nós não. Nós somos obrigados a andar no caminho que a lei fez para andarmos. Caso contrário, seremos responsabilizados. Deixaremos de ser agentes do Estado protetor e passamos a ser um investigado e, quem sabe, dependendo da investigação, um condenado, punido aí Invertendo os papéis. Inverte os papéis, é verdade. Então a gente aqui mais uma vez agradecer a todos que já estão conectados com a gente aqui no Horário em Foco, agradecer a participação aí da Valdileide Oliveira, né, também aqui a pessoal do Alisson Vinícius, né, diz aí grande Joab, o João Pedro Santos diz aqui ilustre Joab, com grande maestria, abordando uma temática de suma importância e relevância para o bem-estar e segurança de toda a sociedade. E quero agradecer a todos que estão com a gente. Joab, a gente falou muito aqui sobre a questão da criminalidade, mas o Ministério Público não se resume só à criminalidade. O que mais faz o Ministério Público nas suas ações? O Ministério Público, ele tem uma função constitucional, o leque dele de responsabilidade é enorme. Ele é curador da criança e do adolescente, é curador do idoso, é curador do meio ambiente. Assim, nós temos a área de atuação ministerial é enorme. Então, o que acontece com o idoso, seja ele maltratado dentro de casa por familiares, seja ele tendo seus proventos, dado a este provento uma finalidade diversa por terceiras pessoas, seja um crime ambiental, um desmatamento que aconteceu em uma área que não deveria acontecer, isso tudo desala para o Ministério Público aí conduzir a ação e aí, se for o caso, oferecer denúncia contra aqueles que infringiram a lei. Então, é muito grande o campo de atuação ministerial. Vamos dizer, de certa forma, é como se fosse uma construção, e aí o Ministério é aquele servente que entrega tudo para o pedreiro, que no caso é o juizado. O juiz, ele para análise final, né? Eu sempre digo, e a doutrina também diz, o juiz, ele é um ser imóvel, né? Ele é uma parede, ele só vai se manifestar com o que chega para ele. Nós não, nós temos
dentro de todas as nossas competências, o Ministério Público tem a competência de ir fiscalizar, de instaurar procedimentos. Então, esse arcabouço probatório, inclusive de iniciativa própria, não só do delegado, como as pessoas acham que declaração penal, a investigação de um crime que aconteceu, por óbvio, inicia-se na delegacia, mas nada impede que, tomando ciência o membro do Ministério Público, ele possa também instaurar procedimento, requisitar diligências às autoridades policiais. Isso aí alarga muito a nossa competência, né? Traz muito trabalho para nós, mas é bom, é gratificante trabalhar nesse órgão e nós vemos efetivamente a ajuda das pessoas. Eu não esqueço nunca de uma ação de uma paciente lá de Solânia, e o tratamento, ela tinha uma doença grave, o tratamento dela passou de R$500 mil, mais de R$500 mil, e ela conseguiu sobreviver, claro, iniciando-se ali todos os trabalhos pela Promotoria de Justiça, sendo aí levada, capitaneada por Dr. Henrique. A gente justamente, isso é importante demais e é um dos temas que a gente sempre tem escutado as pessoas falando, Joab, justamente essa dificuldade financeira da nossa população. Vivemos uma região carente, uma região de certa forma de hospitais precários ainda, né? São hospitais apenas que dá aquele atendimento inicial, não tem como dar aquele atendimento maior, e justamente é importante essa fala que você falou, como as pessoas que dependem justamente de medicamentos raros, né, mais caros, de tratamentos especiais, podem fazer justamente para chegar ao Ministério Público e requerer essas coisas. Quando nos deparamos, quando o usuário, melhor dizendo, do SUS se depara com uma situação complexa para ele, de um tratamento que não está ali nas suas posses ou mais fácil de ser encontrado, ele, diante de apresentando ao membro ministerial toda a documentação médica, de requisições, de toda a documentação do profissional, que é o médico, inclusive com requisições, tudo direitinho, laudos, resultados de exames, tudo, e o encaminhamento dele dizendo qual procedimento deve ser tomado para salvaguardar a saúde daquele paciente, ele pode se encaminhar ao Ministério Público, e aqui eu faço um adendo, que também a Defensoria Pública desempenha também esse papel, e procurar, mediante uma ação judicial, o tratamento para aquela pessoa. Então é importante, há algum número para contato, ou o pessoal tem que ir procurar justamente o Ministério lá em Solânia? Tem sim o número de contato, mas assim, inclusive para apresentar a documentação e ser ouvida, porque a pessoa, o paciente, vai ser ouvido, vai ser colocado no papel, vamos falar. Não é chegar, não, eu preciso disso, e o Ministério vai chegar e vai. Existe uma instauração de procedimento interno, que a documentação será anexada ali, o paciente ou o seu cuidador será ouvido, e aí, munido de todas as provas necessárias, que o membro do Ministério Público pode, e na maioria dos casos, ingressa com ação judicial, pleiteando aquele tratamento. Importante demais esse esclarecimento do nosso amigo Joab, que está com a gente aqui. Como eu falei para você no início, né, estamos conversando com o Joab Alves, ele é assessor do Ministério Público aqui da Paraíba e veio trazer essas informações importantes, o esclarecimento. Você que está acompanhando a gente no podcast, pode também deixar a sua pergunta participando com a gente ao vivo, a gente está aí ao vivo, então você pode fazer a sua pergunta, que a gente estará aí justamente fazendo a pergunta, retransmitindo a sua pergunta para que o Joab possa trazer essa informação aí para todos, né? Agradecer também, um abraço aqui aos amigos lá de Bananeiras, a turma que está acompanhando a gente lá da TV Criativa também, acompanhando aí o nosso podcast. Muito obrigado mesmo a todos por estar aí acompanhando essa noite maravilhosa, a estreia do nosso novo cenário, né? Já aqui no nosso novo estúdio, e o nosso amigo Joab trazendo essas informações. Joab, justamente a gente viu aí agora há pouco, a gente
até voltando aí essa questão que estava acontecendo de pandemia e demais, houve também aquele momento que o Ministério Público teria que agir, como é que foi para vocês, justamente naquele momento de, vamos dizer assim, tanto perigo para a saúde pública. O Ministério Público, acho que foi justamente o órgão que mais trabalhou junto com os policiais e o próprio juiz nesse período, além, claro, de quem estava cuidando da saúde, que era a parte médica, mas justamente pessoas querendo fugir de alguns requisitos. Não posso fazer isso. E tinha muito aí. Houve muita, de certa forma assim, questão de ligações ou denúncias sobre eventos que eram realizados naquele período de pandemia, que o Ministério Público teve que agir. Sim, o Ministério Público, desculpa, inclusive firmou táxi para determinar algumas restrições, alguns cuidados em alguns eventos que foram realizados naquele período, claro, dentro das normas que os órgãos de saúde, os técnicos, recomendavam, até a quantidade de pessoas, os aparatos de segurança ali que deveriam ser usados, e eventos até que deixaram de acontecer, porque numa reunião com o Ministério Público, eles disseram que não tinham condições de assumir o compromisso que seria que o evento aconteceria dentro daquelas balizas, E aí, Dr. Nick, firme como é na atuação ministerial, disse: ou se enquadra aqui, ou não tem um evento. E se tiver, virá, obviamente, uma responsabilização criminal. Então, nesse período caótico para a sociedade, nós trabalhamos muito para tentar minimizar os efeitos já tão trágicos dessa doença. O Ministério Público agiu sempre na tentativa de salvaguardar, de proteger a sociedade e tentar de todas as formas diminuir. Se diminuir 1%, 2%, já está valendo, já está valendo, porque diante de tanta morte, tanta infecção, tanta preocupação que trouxe, nós agimos na busca de minimizar os prejuízos, não de uma forma plena, óbvio que não, mas minimizar o prejuízo, minimizar a dor das pessoas que perderam seus entes queridos. Aí justamente, depois desse período, hoje, o Ministério Público, qual é a maior demanda hoje em processos e investigações? Como é que hoje se encontra o Ministério Público? Porque assim, depois desse período começa a questão do novo normal. E aí com o novo normal também começa novas ações, mais trabalho para o Ministério Público. Hoje, como são as demandas do Ministério Público? O carro-chefe do Ministério Público é a área criminal. O que está vinculado a crimes eu acho que 80% ou mais dessa carga de trabalho ministerial. Qualquer crime, do pequeno, como o povo diz, e a gente utiliza o termo de menor potencial ofensivo, até crimes de homicídio, o crime bárbaro que é praticado contra a vida de um semelhante. Então, a demanda maior hoje do Ministério Público está voltada principalmente nessa área criminal, que advém dessa violência esmagadora, triste, que está assolando a sociedade. Então, o crime hoje é o que demanda mais trabalho no Ministério Público, tudo que você pensar. E isso decorre, obviamente, dessa violência louca que estávamos conversando aqui antes de entrarmos no ar. Esse desenfreamento social, as pessoas perdendo o respeito pelo próximo, e aí desencadeia ações que vão parar, infelizmente, na justiça. Pessoas processadas, pessoas presas, pessoas tendo sua liberdade tolhida e outros, infelizmente, tendo sua vida ceifada. Então, essa violência que inicia tudo com o afastamento do homem de Deus, quando o homem passa a ser amante de si mesmo.
Não amante de si pela forma de se cuidar, então a melhor alimentação não, mas amante de si na questão de esquecer de Deus e achar que ele é o cara, como se diz, ele só ele, para ele não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém. E aí começa isso. Eu acho que esse desenfreamento, essa bagunça que vivemos é justamente o resultado do afastamento do homem de Deus. Porque nós não temos nada de bom nosso, não é mérito nosso. A Bíblia, e aí eu falo desse livro não por uma questão religiosa, e eu faço sempre questão de dizer que esse livro foi referenciado por grandes nomes que já passaram, inclusive Rui Barbosa. Eu cito sempre essa passagem, que certo dia Rui Barbosa estava na sua biblioteca e a sua ajudante perguntou a ele. Rui organizou todos os livros e perguntou: doutor Rui Barbosa, aonde eu vou colocar a Bíblia? E ele, no alto da sua inteligência, disse: aonde você quiser. E essa resposta, para quem ouve a princípio, causa um impacto. Já fica. Porque onde quiser, ele está desdenhando, ele está tirando o valor da Bíblia, e ele, percebendo que causou esse efeito na sua ajudante ali, ele disse: coloque onde você quiser. Por quê? Se você colocar ela embaixo, na estante, ela será a sustentação de todo o conhecimento da humanidade. Se você colocar no meio, ela será o coração, de onde vai desaguar também todo o conhecimento da humanidade. E se colocar em cima, ela será a coroa de todo o conhecimento já produzido, e que será também produzido, ela será a coroa. Então, eu cito a Bíblia em volta de onde estava falando, que essa Bíblia fala que toda boa dádiva é proveniente do Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida nem variação. Então, de nós, seres humanos falhos, não temos a capacidade de ter algo bom. O que temos de bom, o que fazemos de bom, é um resultado da graça, que é o favor imerecido de Deus para com a gente. Então, quando o homem começa a se afastar desse Criador, quando o homem começa a desconhecer um pouco esse Criador, os resultados não tem como ser diferentes, são nefastos. E aí eu li uma frase esses dias que achei interessante, e a frase dizia: eu não conheço alguém que me deu tanto trabalho como eu mesmo. Então, o homem, tudo que ele vive é reflexo da sua própria conduta. É a lei da semeadura. É a única lei que não precisa de fé para que ela se efetive na vida humana. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Deus é muito bom e é justo. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. E sempre, se você prestar atenção, a colheita é bem maior do que o plantio, né? Plantamos aí, eu não sou tão 3, 4 sementes, né? Plantamos aí 3, 4 sementes e colhemos quantas? Então, o plantio do homem desvinculado de Deus vai trazer uma colheita ruim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas quando nós nos afastamos disso e começamos a plantar de acordo com as nossas vontades, a colheita vem de uma forma complexa, complicada, que trará dores, inclusive. E é isso que estamos vendo. Famílias que estão chorando em cima dos seus mortos. Famílias que estão perdendo aí entes queridos, jovens. Pais que estão morrendo por ver os seus filhos se acabando. Então, isso é fruto, isso é a colheita do plantio que o homem faz longe de Deus. Infelizmente, e aí, claro, respeitando a divergência, que para mim o debate é salutar, é algo sagrado, a divergência são ideias diferentes. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer, né? Então, para mim,
a causa dessa violência é o afastamento do homem de Deus. Então, vemos um mundo que está virando. Você sai para trabalhar, você luta tanto, e aí eu falo você, Frank, a gente se conhece, muitos trabalhadores que temos no Brasil ralam tanto, passam o dia trabalhando, voltam para suas casas, e muitas das vezes nesse inteirinho, nesse caminho da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou até às vezes em casa mesmo, tem a sua privacidade invadida. Isso por conta de um celular, os caras estão ceifando a vida do próximo. Então, o mundo caótico que vivemos é o resultado, é a colheita de um plantio mal feito. E infelizmente, traz dores, traz lágrimas, e tudo isso deságua aonde? Nos órgãos que são competentes para promover a justiça. Assim, é um assunto mais profundo do que só olhar e dizer realmente a violência está grande, está. Mas por que ela está assim? Qual a origem dela? Para mim, não existe outra resposta. Para mim, essa violência é resultado inafastável, incontestável da criatura do seu Criador. Para você que nos acompanha no nosso podcast, estamos aqui com um bate-papo maravilhoso aqui com o nosso amigo Joab Alves. Ele é assessor do Ministério Público da Paraíba e justamente a gente queria, esse bate-papo para que trouxesse esse esclarecimento para as pessoas. Então, muito bom. Deixa eu mandar aqui um abraço ao grande empresário Marcos Martins, o Marquinhos, está aí acompanhando a gente lá em Cabedelo, tá ligado com a gente. A Gessanes aí, parabéns meu irmão, lindas palavras. A Jaqueline Oliveira também, orgulhosa demais. Então, gente, é muito bom esse esclarecimento e essas palavras que o Joab trouxe aqui para a gente, isso é importante demais. Mas eu queria fazer uma pergunta justamente, Joab. Há um trabalho de esclarecimento e levar justamente essas informações às 3 cidades que fazem parte da comarca de Solânia, justamente aí, como você diz, esse esclarecimento, trazer essa informação, como é que as pessoas podem chegar, como é que podem conversar, o que precisa do Ministério. Há também essa conversa justamente com a sociedade nesses 3 pontos. Há algum projeto dessa forma também? Sim, nós sempre estamos presentes, quando convidados, claro, em reuniões com pessoas que têm filhos deficientes, com pessoas mais simples. Inclusive, teve um dia desse, uma reunião em Cacerengo, onde o Ministério Público foi chamado, inclusive para explicar, para tornar isso claro às pessoas, quais os seus direitos. E aí nós sempre temos esse cuidado de sempre estar, olha, o seu direito, claro que não temos como fazer isso de uma forma ainda melhor, por falta de tempo, realmente. A demanda dentro do gabinete é pesada. Então, temos aí, na comarca, temos mais de 6 mil processos. Fora, eu acho que a média é essa, fora os procedimentos internos que temos no Ministério Público, que também é altíssimo. Procedimentos que investigam tudo que você pensar. E denúncia contra idosos, que possivelmente já sofrendo maus tratos. Há denúncia de crianças que estão sendo abusadas, que estão, por algum motivo, tendo os seus direitos proibidos. Então, além das demandas judiciais, o Ministério Público tem competência e também tem muito trabalho que ainda não está judicializado. Está administrativamente ali dentro da promotoria. E esse trabalho é um dos que dão mais trabalho, porque vai no foco ali do problema. E aí precisa, não só a gente, não só o Ministério Público pode resolver isso. A gente depende de uma interligação de órgãos. Muitas das vezes o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, e todos esses órgãos também estão superlotados, abarrotados de serviço. E aí, quando se tem uma demanda a mais,
né? A gente caminha aí e requer uma visita do auxiliar para ver a questão daquela criança que possivelmente está tendo seu direito violado. E aí demora um pouco. Por quê? Porque esses órgãos também têm muitas ocupações. Então, nós sozinhos não temos como resolver. E aí precisamos dessa rede. E aí, quando a rede faz o trabalho e nos encaminha os relatórios, inclusive, muitas das vezes, dando alguma ideia, tal, relata de uma forma pormenorizada aquela situação, aí sim, tendo essa documentação, tendo essas informações, aí sim o membro vai adotar, vai tomar as medidas que ele julgar necessário, claro, e que está disposto em lei. A gente aqui conversando e um tema vai esclarecendo o outro, vai abrindo um leque de perguntas, e justamente com essa demanda de muito trabalho, aqui, a gente conversando aqui, vamos dizer assim, o Ministério Público tem o promotor Dr. Henrique, o assessor Joab, e quantas pessoas mais envolvidas na promotoria? Tem também outro assessor, tem uma chefe de cartório, tem um oficial de diligências. Então, o nosso corpo de trabalho é formado pelo promotor, 2 assessores, um chefe de cartório e um oficial de diligências. 5 pessoas para essa gama de serviço. E aí a gente leva em consideração que Arara com 30 mil pessoas, Solândia tem acho que mais de 25 mil, né? Por aí ou mais. Devem cá serem com acho que uns 8 mil a 9 mil habitantes, quer dizer, para 5 pessoas resolver o problema dessa população toda. Vamos dizer assim, não há, vamos dizer assim, de certa forma, final de semana para vocês praticamente, né? Muitas das vezes não. Tem que abrir mão justamente de finais de semana, feriado, para poder fazer, vamos dizer assim, a lei andar, a justiça agir, né? Muitas das vezes sim. E aí, até Matheus aqui enviou os dados aqui, Matheus que trabalha no fórum lá, é o analista do cartório, está ouvindo a gente. E muitas das vezes, Inácio, final de semana a gente perde, passa trabalhando, analisando o processo, se tranca e vai analisar o processo. A gente está ali para resolver o problema dos outros. A gente estuda para isso, se dedica para isso. Mas se não houver um sacrifício desses agentes públicos, desses funcionários públicos, não tem como resolver até que minimamente as coisas, né? Temos a comarca, temos um juiz e temos um promotor. Então é muita coisa, não parece 2 pessoas, né? Para decidir, para impulsionar, para ter ações ali. 3 cidades para um juiz e um promotor requer deles muita abnegação até da sua vida particular. Então, assim, claro, a sociedade merece, ela paga já altos impostos para isso, ter um serviço, de ter uma prestação de serviço de excelência em todas as áreas, saúde, transporte, segurança, mas a matéria humana para fazer isso ainda é pouca. Então, para você ver, 3 cidades, uma promotoria com 5 pessoas, requer muito. Então, muitas das vezes, trabalhar até 11 horas da noite, meia-noite, virar a madrugada, eu já passei por isso. Mas ninguém sabe, né? Vê lá. Chegou, não, vamos dizer assim, na hora que vai ter audiência, na hora que vai ter algum caso, alguma fato que vai acontecer, que vocês estão apresentando, estão ali só, já recebeu tudo pronto, não vê o trabalho que é feito internamente para chegar ao resultado final, né? Isso, vê em tese, né? Vê a produção, vê a novela, mas o camarim ali, como se preparar, o que é necessário fazer para que aquela cena, como se diz aí, permita-me usar essa palavra, entre aspas, claro, aquela cena aconteça, houve uma demanda de trabalho enorme.
Muitas pessoas se dedicaram para produzir aquelas provas para juntar, para ler, para formar ali um juízo de valor e agir dentro do que está ali, sempre buscando a aplicação da justiça. Aplicar a justiça não é fácil. Às vezes nós criticamos, claro, eu não acho isso uma atitude até desleal. Né? Muitas das vezes as pessoas criticam até por falta de conhecimento, mas julgar, atribuir um juízo de valor a uma conduta de um terceiro não é uma tarefa fácil. Eu tenho colegas que já foram participar do tribunal do júri, como jurados, e aí eu até conversando com um hoje, ele disse: Ave Maria, eu estava me tremendo ali quando foi começar a votação. Eu tenho que decidir ali alguma coisa. Eu disse: para você ver. É isso que a gente passa todos os dias. E justamente o parecer do Ministério Público é o que, de certa forma, causa mais peso na decisão do juiz, né? O juiz, claro, ele tem o seu livro de convencimento, mas a ação penal, o dono da ação penal é o Ministério Público, né? É ele que vai apresentar a primeira peça processual, que é a denúncia. Ele vai olhar para aquele caso, vai olhar para aquele acontecido e vai dizer: não, esse cara é culpado, sim. Eu vou lutar para que ele seja condenado. Sim, é uma decisão que tem que ser muito bem fundamentada. Porque, na minha visão, e aí eu falo, eu não acho fácil alguém chegar para alguém e dizer: você é culpado, sim, eu vou lutar para você ir para a cadeia, você pagar por isso. Não é. Se você olhar de uma forma humana, não é. Você tem que ter muita responsabilidade com aquilo, porque pode-se haver injustiça. E não se busca isso, claro, né? Voltando um pouco, o juiz ele tem a sua faculdade para decidir. E quando ele decide, muitas das vezes contrário ao nosso interesse, ao que a gente defende, a gente recorre para o tribunal. Então existe essa. O Ministério Público ele é autônomo, ele não está vinculado ao judiciário. Vamos dizer, não são os dois agregados, né? Não. Cada um são órgãos independentes. Independentes. As ações deles são independentes. O promotor, o Ministério Público, aí eu falo para não colocar como ser algo pessoal, mas o Ministério Público está como dono da ação penal e o Judiciário está para julgar. Se não convergir as ideias, se divergir no posicionamento final, na decisão final do juízo, o Ministério Público apresenta recurso para o tribunal. E aí essa busca incessante, e aí eu não estou dizendo que, claro, que quem estiver ouvindo não interprete mal. A busca incessante pela justiça, a nossa continua. E no caso, quem está em casa, até para que não fique, como disse o jovem, na dúvida, a busca pela justiça age das duas formas. Isso. Se o acusado está sendo também acusado de forma que ele não é o culpado daquilo ali, o Ministério Público também vai agir defendendo, de certa forma, ele, como ele não é o culpado daquela ação. Isso. Da mesma forma como ele pode acusar outro que é culpado de um crime ou alguma coisa a mais, né? Isso. Às vezes o povo olha para o já pensa que ele não vai condenar. Não. E o Ministério Público ele pede a absolução. Se durante um processo, durante a produção de provas, de se ouvir testemunhas, de se ouvir o acusado, o promotor não estiver convencido de que aquele cara ele é realmente culpado, deve pagar por aquele ato, ele pede a absolução. Ele não está ali, é por isso que eu digo, o representante ministerial ele não é tão somente um órgão acusador. Nós agimos buscando a justiça, seja ela, e a justiça existe tanto na condenação quanto na absolução. É dar a cada um o que ele merece, seja condenando ou seja absolvendo. Júris e doutor Henrique já pediu absolução. Então isso é justiça, esse é o sentimento de justiça, é não ter a certeza. Se na dúvida, se houver dúvida se o cara é culpado ou não, é melhor pedir. E claro, e a gente acha assim, doutor Henrique, desculpa, é um cara muito, eu admiro ele, não é porque eu trabalho com ele, mas ele é um cara muito justo, um cara que até hoje é uma referência para os funcionários públicos.
e é um cara muito justo. Se ele tiver dúvida, ele vai pedir absolução. Se não houver ali no processo provas de que aquele cara fez, seja quem for, pede absolução. A você que está acompanhando a gente, o nosso podcast Arara em Foco, hoje o bate-papo com o nosso amigo Joab Alves. De antemão, quero agradecer a todos que estão aqui marcando presença na nossa live, acompanhando. O nosso amigo Marcos diz aqui, o Marcos Silva, né? Diz aí, para mim, como aranense, é um orgulho ter o nosso amigo Joab como defensor aranense. Tá aí. Obrigado. O Marcos mandando aquele abraço, né? A galera aqui participando com a gente, interagindo. Muito obrigado por todos estarem lá. O tempo foi passando aqui rápido, a conversa foi fluindo. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você ficasse à vontade. Mais alguma coisa que faltou você relatar, passar para os nossos amigos. Claro, outras vezes virão, né, para trazer mais informações. Espero que não seja a primeira e única, seja a primeira de muitas, que você possa vir com a gente, fazer esse bate-papo, conversar, expandir justamente aí conhecimento da nossa sociedade, né, da nossa população acerca do Ministério Público e das ações que podem ser feitas em favor da nossa população. Então, eu queria que você ficasse à vontade, mais alguma coisa que queira acrescentar aí, o nosso podcast está aí à sua disposição. Inácio e Franklin, eu só quero agradecer pelo convite, pela consideração, pelo respeito que vocês me têm, claro, a todos que trabalham comigo, a doutor Henrique, a todos. Então, o meu sentimento é de gratidão. E encaminhando-se para o fim, se pudesse dar, né, se me pedisse algum conselho para vivermos melhor, para que essa violência diminuísse, para que as coisas melhorassem, seria: busque a Deus um pouquinho, né? Vamos abrir mão do nosso eu, do nosso egoísmo, porque o ser humano é óbvio que ele vai ser egoísta, não é assim, claro, com todo respeito, não chamando ninguém, não denegrindo ninguém, mas até por uma questão nata de si, né? Se você, a sociedade hoje, diante de tudo que já passou, diante de tantos problemas, quiser pensar um pouco, quiser ter um futuro, quiser que seus filhos tenham um futuro melhor, que seus netos tenham um futuro melhor, deve começar a fazer um plantio diferente do que fez anteriormente. Então, quero aqui agradecer a vocês, mais uma vez, agradecer ao meu primo que está conectado com a gente pelas plataformas digitais lá no Paraná. Nossa, longe. Está longe, mas ele disse que iria assistir esse podcast. Então, agradecer a ele, agradecer aos meus familiares que também estão, aos amigos que estão aqui acompanhando a gente, e aqueles que eu não sei o nome, não sei quem são. E aqueles que vão ainda assistir ele, né? É verdade. Vai ficar aí, muitas pessoas ainda vão assistir com certeza. Ainda vão assistir. O conselho é: vamos resgatar aquele amor ao próximo, aquela vontade de viver bem. Se eu vejo um semelhante meu em uma situação complexa, dificuldade, se eu puder ajudar, ajuda. Porque a Bíblia diz: lança teu ponto sobre as águas e mais tarde você vai achar. Lançar o ponto sobre as águas é isso, é chegar para alguém que está precisando de alguma coisa, chegar: Inácio, cara, lá em casa não tem nada, me ajuda com alguma coisa, meu filho está tão doente. E você ali, movido por aquela compaixão humana ali, sentimento, você vai, às vezes até se esforça e dá um remédio para aquela criança. Você tem a certeza que lá na frente você vai receber aquilo quadruplicadamente, quantas vezes for Deus, que Deus entender que vai lhe retribuir. Uma coisa é certa: você vai ser retribuído. E aí eu assistindo, e aqui já para terminar, fica à vontade, assistindo uma entrevista de um cara, hoje ele é os caras ricos e tal, e ele disse que certo dia estava em casa, ainda iniciando a vida sem ter muitos recursos, mas ele estava em casa com a esposa dele, e chegou um casal de amigos com um filhinho. E
E aquele cara disse: a minha vontade era levar o meu filho até a praia, daí uma viagem de praia, mas eu não tenho condições. E aí o colega dele e a família eles foram embora, e quando ele foi para a cama dormir, ele ficou com aquela vontade de pagar a viagem. E quando eu disse à esposa dele disse: eu também tive esse mesmo desejo. Eu vi a criancinha, aquela vontade de receber, de nunca ter ido a uma praia. Eu acho que a criança tinha 7 ou 8 anos, não tinha conhecido ainda. Então vamos pagar? Não era um dinheiro que estava sobrando, ele disse. Tirou de uma reserva lá e pagou. E ele disse que um mês mais ou menos gravou um podcast sobre investimento, e esse podcast chegou até o dono de uma grande empresa, e o cara ligou para ele perguntando se poderia usar as palavras dele como referência para a empresa dele. Ele disse: claro que pode. E depois disso, mais ou menos um mês e pouco, ele recebe uma ligação para fechar um negócio avaliado em mais de 700 mil. Para ele, na época, era um dinheirão enorme. E ele nunca tinha tido. E esse podcast, voltando um pouco, foi o que teve uma maior visualização. E ele, quando recebeu essa ligação, que fechou esse acordo, que fechou esse trabalho, quando deitou na cama, aquela voz veio nele e disse: tu lembra de 700 reais que tu deu? Então olha quanto veio. Ele deu 700, recebeu 700 mil no negócio, um dinheiro que ele nunca imaginava ter visto na vida. Então, lançar o pão sobre as águas é isso, é ter a certeza que você fazendo bem, Deus irá te retribuir sem sombra de dúvidas. Então, meu muito obrigado a todos, que a semana, o final de semana aí seja de paz e prosperidade, e por que não dizer esse final do ano, e ainda por que não dizer por toda a vida, né? Que seja de bênçãos. Eu só quero agradecer mais uma vez, como disse aqui o Joab, agradecer a Deus, né? Primeiramente a gente tem que agradecer por mais um dia maravilhoso, por mais um podcast concluído, agradecer ao Joab que prontamente nos respondeu pelo convite, né? Hoje começamos um pouquinho mais tarde, a gente estava aqui terminando de montar. Hoje a paciência dele esperou aqui, e aí pôde fazer aí esse podcast maravilhoso. Agradecer a cada um que participou, interagiu com a gente na live, a você que ainda vai assistir justamente esse podcast, nosso muito obrigado. Na pessoa do Joab, a gente quer agradecer a todo o Ministério Público pelo cuidado que tem com a nossa população ararense, com a população solanense e cacerenhense, enfim, todos, né, que fazem parte do Ministério Público, não só de Solânia, mas de toda a Paraíba e do Brasil, que é um trabalho contínuo de cada um. Então, parabéns pelo trabalho, isso é importante demais, que eu e muitos outros não tínhamos o conhecimento correto de todas as ações, e isso veio para esclarecer, e estará aqui sempre à disposição do nosso podcast, assim que você precisar, se ainda sempre precisa levar um esclarecimento, precisa de alguma informação, estaremos sempre à disposição para que você possa participar. E a recíproca é verdadeira. Quando quiser ter um bate-papo assim, entre amigos, é só chamar. Só não vamos falar de agricultura, que eu não entendo também não. 2. Somos 2. Mas eu vou chamar o agricultor para conversar. Somos 2, né? Os meus pais, e aí um assunto puxa o outro, né, cara? Os meus pais são agricultores e eu tenho um orgulho enorme disso. E eu sempre digo, a minha vida é de ser grato a Deus. Porque foi ali que foi plantada a primeira semente do Joab. Foi ali. Então, sair de um lugar, de um sítio, né, e chegar onde eu cheguei, para mim é muita coisa. Para mim é uma vitória enorme. Por isso que eu sempre digo, o meu sentimento é de gratidão. Eu não tenho outro sentimento a apresentar. Gratidão. Meu pai, se eu quiser exemplo, seja como homem, seja como comerciante, que você conhece, eu olho para dentro de casa, eu vejo meu pai, um homem calado às vezes, mas de um exemplo de uma conduta ilibada e retocável. Então, isso para mim é um orgulho, né? A minha mãe também, uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Então, a minha base familiar. Então, de onde eu saí, né? Quando falou de agricultura, de onde eu saí dali,
a dificuldade para estudar, de sair do campo, vir para a cidade, e aí depois me deslocar até Campina, para fazer um curso superior. Então, tudo isso é uma agregação de valor enorme, e é impossível falar neles que não se emocionaram, é impossível. Então, esses agricultores, né, que eu sou filho de agricultor, mas também não sei de nada, então estamos empatados. É como eu. Então eu só tenho que agradecer a Deus, claro. Iniciou dali, e eu, durante a minha vida, eu sempre digo que eu gosto de onde está construir amigos, fazer amizades. Destruir amizades não está no meu objetivo. Essa é uma palavra que saiu do seu dicionário, né? Destruir não existe, né? Vamos agregar. Destruir amizades, não. Eu sempre gosto de onde estiver, fazer amizades, conhecer pessoas e no que puder ser útil, né? Agregar valor na vida dessas pessoas. Importante também, Joab, até nesse finalzinho, isso serve de exemplo para muitos jovens hoje que às vezes estão naquele momento difícil de estudo, que acham assim, não, a dificuldade é muito grande, eu venho da zona rural, eu venho da periferia, venho no lugar mais humilde, mas tem um sonho de chegar em algum local, ter uma conquista profissional, e isso é importante, mas pode sim chegar a essa conquista sem largar os seus valores principais, que são as suas raízes, seus pais, seus familiares, sua formação em casa, que para mim é a principal de tudo. Quando você tem, de certa forma, eu acho que hoje eu tenho 2 filhos e eu considero justamente isso. Quando você tem uma base familiar, como você disse, o seu alicerce, a sua base, ali são fortes os seus pais, a família lhe apoiando, você alcança voos maiores, mas não deixa o que você traz aí, que é a sua humildade. É muito acessível a gente chegar perto do Joab. Não, Joab, mas quem é o Joab? A gente vê como hoje um assessor do Ministério Público, mas o Joab no dia a dia é uma pessoa acessível, uma pessoa fácil da gente conversar, uma pessoa de fácil acesso, que apesar do seu cargo que você ocupa, você, como diz, não tem aquele, como o pessoal fica lá, o nariz em pé, de certa forma, trazendo popular, o nariz em pé, que não quer conversar com as pessoas, que dificilmente tem acesso às pessoas, se sente mais do que as pessoas. Isso mostra, de certa forma, o caráter que você tem e a formação que você tem, como diz o popular, de berço, né? Aquela formação que você traz de casa. Então, parabéns a você, parabéns aos seus pais, né, pela formação inicial que lhe deu para que você alcançasse esse grande objetivo que hoje você tem na sua vida. E não tinha nem por que agir assim. Para mim, a arrogância precede a ruína. Se existe uma coisa que vai te levar à ruína, é a arrogância. Então, para mim, essa concepção é algo tão certo como 2 mais 2 são 4. Então, ser arrogante não dá. Eu usar de um cargo que eu ocupo, eu não sou isso. Eu estou sendo. Eu estou ali, né? Eu não sou. Eu sou o que eu disse que eu era no início, né? A pessoa. E para mim, o mais valioso é usar o que você tem para ajudar as pessoas. E se eu pensar que eu sou alguma coisa, quem pensa que é alguma coisa, não é nada, porque nós somos mortais. Nossa vida é passageira. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Quantos vírus mortais nós não escapamos, né? Justamente porque tem um objetivo, né? Deus tem um propósito na vida da gente. Tem um propósito na vida da gente. Então, eu peço a Deus todos os dias, nunca usar de qualquer coisa que eu tenha para humilhar alguém, para tirar daquela pessoa a alegria de só porque eu tenho isso eu vou fazer isso com alguém. Não está na minha lista de objetivos. Pelo contrário, eu gosto de fazer amizades. A gente passa na rua, eu gosto de sair falando com todo mundo, seja de carro, a pé, de moto, eu gosto de falar, eu gosto de estar com o povo, de conversar. Passa na rua, grita, sou Franco, é esse o meu jeito, eu gosto disso. Então, e espero e peço a Deus todos os dias que nada tire isso de mim, nada suba qualquer coisa. Se eu chegar, se eu
desfrutar de voos mais altos, que esses voos não tirem os meus pés do chão. Eu tenho que olhar e reconhecer de onde eu vim. Não por um desprezo ou vergonha, nada, mas é para reconhecer. Eu vim dali. Se eu chegar a algum lugar, claro, por esforço, por dedicação, mas que não me torne melhor que ninguém. Qualquer cargo, Inácio, qualquer função que você desempenhar, não te torna melhor que ninguém. Ninguém. Você terá, por outro lado, uma responsabilidade maior que ele. Maior ainda. Responsabilidade sim, agora ser melhor não. Então, é essa a minha filosofia de vida. É esse o meu conceito de vida. A minha função, o que eu tenho, qualquer coisa, não me torna melhor. Me dá mais responsabilidade. Então eu digo que responsabilidade vem aos nossos ombros e deve ser como uma borracha. Devemos diminuir ainda mais, porque a borracha, quanto mais peso, ela vai diminuir. Né? Então, eu acho que se nós, isso também decorre da Bíblia, né? Tiramos isso da Bíblia. Se nós considerássemos sempre o nosso irmão, nosso amigo, alguém que está ao lado da gente, superior a gente, não queria haver desavença. Porque se eu te considero superior a mim, eu não vou te gritar. Se você me considera superior a você, por óbvio você não vai me gritar. Então, a paz social, né, a paz aí entre pessoas, viria disso, de uma repaginada no modo de agir e de pensar. É a mudança para um mundo melhor está aí. Mudar a forma de pensar, e mudando a forma de pensar, vivendo uma metanoia, né? A mudança, isso aí traria, obviamente, resultados maravilhosos para a sociedade. A gente quer agradecer a você que ficou ligado, agradecer aqui aos nossos amigos que nos patrocinam nesse podcast: Agenda Eletro, Arena Telecom, Agência Paraíso, Posto Ademir, Toca Materiais de Construção, Supermercado Arte e Academia Top Fitness. A você que ficou na nossa live também, muito obrigado. Mais uma vez, Joab, muito obrigado. Receba aí carinhosamente o nosso grande abraço e que muitas mais vezes você possa estar com a gente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. No próximo podcast estaremos aqui juntos, trazendo aí informações importantes. Justamente a Letícia estará com a gente aí, ela que é enfermeira, e vai trazer uma informação importante, a Letícia Duarte, sobre consultoria em amamentação, ou seja, informação para as mães aí que tem uma certa dificuldade justamente quando tem seus filhos na questão da amamentação, e com o mês de maio nada melhor do que a gente poder falar sobre esse tema importante para todas as mães. A você, o nosso grande abraço, que Deus abençoe, e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa o like e compartilha também. Uma ótima noite para todos.